Olá, eu sou a Fabiana Rutten, da Cryovet, e eu estou aqui hoje com o Dr. Rafael Miranda, que é o veterinário responsável pela nossa implementação na área equina aqui no Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre a crioterapia localizada com esse equipamento que se chama CryoScreen, que a Cryovet está trazendo em primeira mão para o Brasil. Essa tecnologia surgiu na França em 1990, quando a sublimação do CO2 foi patenteada pela empresa que deu origem a essa tecnologia. Então a gente traz para o Brasil hoje um aparelho que se chama CryoScreen, que funciona com o princípio da neurocrioestimulação. A neurocrioestimulação é a estimulação do sistema nervoso central através de um jato de ar muito frio, com uma temperatura muito reduzida de menos 78 graus Celsius. Os benefícios que essa terapia traz para o corpo de humanos e de animais que também são atletas são inúmeros. E eu trouxe o Dr. Rafael aqui hoje para explicar um pouquinho melhor para a gente quais são os benefícios que nós estamos tendo com a utilização da crioterapia nos cavalos de competição, né, doutor Rafael? Isso, Fabiana. Então, os cavalos, como você disse, são atletas, ou seja, estão submetidos a treinamento e competições todas as semanas. Isso gera pequenas inflamações, microinflamações, inflamações mais graves, e todo o processo, isso depende da mudança de energia mecânica para térmica, né? O impacto leva a um aumento de energia mecânica se tornando térmica e aí estimulando essas microinflamações, mesoinflamações ou macroinflamações. E aí a crioterapia vem fazer o processo reverso, de pegar uma temperatura inferior, infinitamente inferior, e interromper esse processo térmico que está acima do normal ali, dependendo do local ou de uma região do corpo do animal. Nós podemos dizer, né, doutor Rafael, que nós temos 3 princípios básicos, efeitos da crioterapia. O primeiro efeito da crioterapia localizada é o efeito analgésico. Nós temos analgesia praticamente imediata em função do corte dos receptores nervosos, né? Isso a gente sabe que acontece com o gelo, né, doutor Rafael, mas de uma forma muito mais lenta, porque o corpo, tanto de humanos quanto dos animais, ele já está acostumado a uma redução lenta da temperatura. E com a crioterapia localizada, em função desse jato de ar sair a menos 78 graus Celsius e uma temperatura, uma pressão de 50 bar, a gente consegue essa analgesia que é muito mais potente. Então esse seria o primeiro efeito. O segundo efeito é o efeito anti-inflamatório. Nós conseguimos ter, a partir de uma temperatura de menos 60 graus Celsius, nós conseguimos ter uma parada da produção de enzimas inflamatórias. Então, hialuronidase, colagenase e outras enzimas que fazem parte do processo inflamatório. E um terceiro efeito muito significativo é o efeito de relaxamento muscular junto com a vasoconstrição e vasodilatação. Então, doutor Rafael, eu gostaria de saber explicar para o pessoal que está nos vendo, como é que esses efeitos, principalmente de anti-inflamatório, vasoconstrição e vasodilatação, eles atuam nos problemas recorrentes dos cavalos de competição. Então, eu sempre gosto de falar que tudo se baseia no estímulo do sistema nervoso periférico. Tá? Então, o sistema nervoso periférico ele é o responsável por receber as informações do ambiente e aí ele reage de uma forma. No caso dos impactos, das inflamações, dos traumas que a gente submete ao animal durante o exercício, esse efeito é sempre uma tentativa de adaptar aquele estresse que é desenvolvido. Tá? Então, quanto mais impacto, mais estresse, o organismo tenta reagir àquilo e formar uma barreira melhor, uma capacidade melhor de interação. No caso da crioterapia, quando a gente estimula esse sistema nervoso periférico com uma temperatura infinitamente inferior, né, de menos 78 graus Celsius, numa pressão de 50 bares, há toda uma inibição, tá? Primeiro da substância latinosa lá na medula espinhal, tá? No dorso da medula espinhal, que aí bloqueia e faz analgesia, que é o primeiro processo que você disse. Tá? O segundo processo, o estímulo também desses nossos receptores, principalmente corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Fucini, você tem uma inibição da função das enzimas porque elas dependem de uma temperatura ideal para trabalhar. Tá? Uma temperatura, ou seja, acima do normal. Se a temperatura naquela região de funcionamento normal é de 37 graus Celsius, na hora da inflamação, as enzimas para trabalharem elas precisam de 37,8, vamos sugerir assim, fazer uma comparação. Então, com a crioterapia, você inibindo isso, chegando isso a 4 graus Celsius e depois mantendo isso, você tem uma inibição total desse funcionamento dessas enzimas.
tá? E a vasoconstrição e vasodilatação, que é um processo também fisiológico devido a esse estímulo, né? Que você faz uma vasoconstrição imediata por causa da função do frio intenso e depois uma vasodilatação porque esses vasos acabam relaxando, porque eles se esgotam, né? Ficam ali contraídos extremamente. E aí tem um esgotamento dessa função, então eles dilatam. E nessa dilatação, essa dilatação é maior com a crioterapia localizada de dióxido de carbono sob alta pressão do que com gelo. Você passa, né? A gente fala de 117% de vasodilatação, ou seja, é uma coisa que teoricamente numa condição normal de temperatura e pressão dentro da atmosfera terrestre, né, gelo, você só vai conseguir aí 80%. Numa crioterapia, uma coisa artificial criada pelo homem, né, uma tecnologia, você consegue aí uma vasodilatação maior. Muito maior. E até em função disso a gente pode afirmar com toda certeza, inclusive estudos científicos comprovados, que nós conseguimos atingir até mesmo estruturas ósseas, né? Sem dúvida. Então, em função disso, a gente consegue tratar vários tipos de problemáticas que os cavalos de competição têm em função dessa grande potencialidade do equipamento de atingir essas estruturas mais internas. Isso, porque essa refrigeração, até em termos de refrigeração, a gente tem que entender que tem modalidades disso. Então, no caso da crioterapia localizada, a gente faz uma refrigeração por convecção, né? Ou seja, então você vai mudando essa energia térmica através das estruturas. Cada estrutura vai perdendo energia, né? Porque está colocando frio, então ela depende do calor para gerar energia, então metabólica. Aí a gente vai transformando isso porque cada uma vai perdendo e roubando energia da próxima estrutura consequente. E aí você chega até uma estrutura mais interna como um osso. Então um edema ósseo, que é muito comum em atletas humanos e em cavalos, você consegue até isso usando a crioterapia localizada. Outro problema muito recorrente é a laminite, né? E laminite, em função de ser também uma inflamação, a gente consegue ter tratamentos muito bem sucedidos. Sem dúvida nenhuma, né? A laminite, inflamação das lâminas do casco, né? Das lâminas germinativas do casco. Se você tem ali uma dificuldade de acesso, né? Vamos falar assim, acesso clínico, farmacológico, porque é uma região que está inflamada, ou seja, então os analgésicos dificilmente vão chegar ali, né? Através do organismo. Os anti-inflamatórios externos, que a gente possa tentar usar, também dificilmente vão chegar. O gelo, que só tem uma temperatura, então ali, né, limitada a poucos graus Celsius negativos, ele também fica impedido de fazer essa refrigeração de convecção. Agora, se eu chego a uma temperatura de menos 78 com 50 bares de pressão, ou seja, um número aumentado de moléculas de dióxido de carbono roubando a energia térmica do organismo do cavalo, eu vou por convecção atingir essas lâminas e reduzir a inflamação e de criar um ambiente favorável à regeneração. É interessante a gente salientar aqui também que a crioterapia ela foi descoberta pelo Dr. Yamauchi em 1981 e ele começou a fazer testes, né, Dr. Rafael, com os pacientes que sofriam de problemas reumatológicos. Então, o que é um problema reumatológico? Na verdade, é uma grande inflamação, né? Então, a gente consegue tratar de forma muito efetiva tanto com a crioterapia de corpo inteiro, quanto com a crioterapia localizada, todos os problemas de tendão, de inflamação de tendão, de tendinite. E eu gostaria que tu pudesse explicar pra gente como é que funciona isso e a irrigação, porque a gente sabe que o tendão, ele tem uma irrigação muito mais reduzida, né? Bem mais. Em função disso, os nutrientes acabam chegando com mais dificuldade. E como que a crioterapia localizada consegue agir na parte do tendão para tratamento de tendinites e de tendinopatias em geral? Então, a gente tendinopatia para os veterinários, né, que trabalham com cavalo é um dos maiores pesadelos, porque dificilmente tratável, ou seja, a limitação humana e farmacológica, né, dos medicamentos que a gente tem é muito grande porque você tem, como você disse, uma vascularização, uma irrigação diminuída naquela região, já que é um tecido que já está formado e vai se formando ao longo do tempo. Quando chega no máximo da sua formação, depois ele só precisa de pequena nutrição por difusão, ou seja, outros tecidos é que vão dando nutrição para eles. Então, como é que você chega com um fármaco, um anti-inflamatório, um analgésico, ou até mesmo uma substância que a gente usa? Dificilmente vai chegar lá, porque não tem como essa difusão acontecer. E já com uma questão de, usando a termodinâmica, você consegue atingir, porque eu só estou falando de energia térmica entre cada molécula subsequente. Então, essa convecção de refrigeração, a gente atinge aquele tecido e aí essas enzimas inflamatórias que estão ali atuantes, que estão no tecido conjuntivo, elas vão ficar inibidas e, consequentemente, aquela pequena vascularização vai poder nutrir de novo, acontecer a nutrição e esse tendão vai regenerar
vai tender a voltar à sua plenitude, à sua saúde tecidual. Maravilha. Tem um outro problema também que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é a questão das dores na pegada de sela, né? Os cavalos de competição, como treinam muito e tem o peso do competidor em cima da coluna, né, vertebral, costumam ter muitas dores, né, nessa região. Não, bastante. É uma coisa que eu sempre friso isso, as pessoas dificilmente acabam entendendo que isso existe, mas a gente que trabalha consegue visualizar ou palpar potros, que são animais que ainda não são selados, não são competitivos, você não tem nenhuma sensibilidade, você palpa ali, você não vê nenhuma sensibilidade, você vê... E aí quando você pega esses animais que são selados, é óbvio, o ululante que o animal vai sentir algum tipo de problema ali. Então eu chamo de pegada da sela, que é onde a sela entra em contato com o animal, com o corpo, ela está pressionando o organismo do animal, pressionando pele, musculatura dorsal e outras estruturas. E cada pressão dessa mecânica leva a uma pressão nos tecidos mais internos, tá? Então quando a gente chega com uma crioterapia, eu também consigo reduzir toda a inflamação ali naquele local, o animal fica pleno. Analgésico na hora. Incomoda muito o animal. Imagina, um sapato apertado que você tem que usar todo dia e não tem ninguém para massagear depois que você tira, né? Que você tenta se aliviar. O cavalo não tem isso. No máximo ele pode rolar na baia dele para tentar aliviar isso. Ótimo. Então estivemos aqui hoje com o Dr. Rafael Miranda, que é o nosso veterinário responsável, né, pela implementação dessa tecnologia maravilhosa aqui no Brasil, junto com a CryoVet. Ficamos à disposição de vocês para responder qualquer dúvida e até a próxima.